Olá, pessoal! Não vamos perder tempo, né? Você já sabe, né? Dê um like, compartilha, me siga em todas as redes, se inscreva no canal e vamos lá para o item 2.4. Modelos, metodologias, etapas da análise de acidentes de trabalho e tecnologias de prevenção e combate a sinistro. Primeira questão. Nos acidentes de trabalho, deve-se realizar uma investigação para saber o motivo ou a causa do acidente de trabalho, e se ocorreu uma falha mecânica ou uma falha humana. Como exemplo de ato inseguro, pode-se citar. Antes de citar cada um desses aqui, vou abrir um parênteses e mostrar para vocês, de uma vez por todas, a diferença entre ato inseguro e condição insegura e trazer alguns exemplos de fixação. Primeiro, condição insegura. Nos locais de serviço são aqueles que compreendem a segurança do trabalhador, tá? Então, falhas no local de serviço, defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que colocam em risco a integridade física e ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. É a falha no ambiente laboral. Já o ato inseguro são as maneiras como as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a risco de acidente. Em 80% dos casos de acidentes, o motivo principal é o ato inseguro, então ele está ligado à conduta do trabalhador, tá? Então tá aqui na descrição desse vídeo, tem o link da onde eu tirei esses dados e eu também, vocês podem consultar também a NBR 14.280, tá? Então, como exemplo de fixação, imagine um corredor e um piso molhado, tá? Então, a condição insegura, nesse nosso exemplo, é o seguinte: imagine um corredor em uma empresa onde ocorre frequentemente vazamento de água, deixando o piso escorregadio. Nesse caso, a condição insegura é o piso molhado devido ao vazamento. Concorda comigo? Agora, o ato inseguro. Imagina um funcionário caminhando rapidamente pelo corredor, apesar dele saber que o piso está molhado. O ato inseguro é o comportamento do funcionário ao não tomar precaução ao caminhar em um piso conhecido por estar escorregadio. Em resumo, a condição insegura refere-se a uma situação ou ambiente que apresenta riscos, enquanto o ato inseguro está relacionado ao comportamento inadequado ou falta de precaução por parte do trabalhador, por parte do indivíduo, diante dessa condição. Nesse exemplo, ilustra como a diferença entre os dois conceitos pode ser facilmente compreendida e mais fácil da gente fixar. Beleza? Então, uma situação cotidiana aí que você pode lembrar. Vamos, então, responder essa questão, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Falta de sinalização de segurança. Falta de sinalização de segurança é uma conduta do trabalhador, pessoal? Faça sempre essa pergunta. Não, não é uma conduta do trabalhador. Então, não é um ato inseguro, é uma condição insegura. Item B. Não comunicar um acidente é uma conduta do trabalhador? Sim. Então, é um ato inseguro, é a nossa resposta certa. Vamos analisar as outras questões, os outros itens, as outras alternativas. Item C. Não investigação de acidentes de trabalho. É uma conduta do trabalhador? Não, não é. Não é competência do trabalhador, tá bom? Falta de controle de acidentes. É uma conduta do trabalhador? Não, também não é competência dele. E tráfego de pessoas e de veículos leves pela área onde trafegam caminhões e máquinas. É uma conduta do trabalhador? Não, não é ele que vai determinar se as pessoas vão passar por ali ou não. Próxima questão. Essa questão também trata disso, tá? Há uma distinção entre atos inseguros e condições inseguras de trabalho. Dentre as opções a seguir, a que indica um ato inseguro é. Vamos para as alternativas: manutenção de máquinas em movimento, proteção mecânica inadequada, presença de piso escorregadio, iluminação insuficiente ou inadequada, arranjo perigoso do ambiente de trabalho. Lembrando que ato inseguro é aquilo que o trabalhador pode evitar. Condição insegura é aquilo que só o empregador pode evitar ou amenizar. Arranjo perigoso, pessoal, item B, item E de escola aqui. É uma conduta do trabalhador? Não. Então, não é essa, né? Essa é uma condição insegura. Iluminação insuficiente também não depende do trabalhador, depende do empregador. Então, é uma condição insegura.
Presença de piso escorregadio, idem, uma condição insegura. Proteção mecânica inadequada também é uma condição insegura. Já a manutenção de máquinas, o trabalhador pode esperar ou parar a máquina para consertar. Então, manutenção de máquinas em movimento, a máquina está funcionando ou está andando e a pessoa está ali fazendo manutenção, é um ato inseguro, porque ele pode parar a máquina e fazer o conserto. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ato inseguro, manutenção de máquina em movimento. Próxima questão. Aqui, eu já vou entrar nas técnicas de análise de risco, começando por essa daqui, e depois vou fazer um parênteses gigante explicando cada uma dessas técnicas aqui, para a gente ficar esperto caso caia na nossa prova. Bem, as técnicas de análise de risco são de fundamental importância para o gerenciamento de risco, no sentido de evitar acidentes, assim como perdas e danos. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à técnica de identificação de perigos e análise de risco, que parte de um evento topo escolhido para estudo e estabelece uma combinação de falhas e condições que poderiam causar a ocorrência desse evento, tendo como objetivo os sistemas e o foco, o evento topo, e as sequências de evento que o produzem. É uma análise preliminar de risco? É uma RASOP? É uma análise de modos de falhas e efeitos? É uma análise de árvore de falhas ou é uma técnica do incidente crítico? Vamos estudar cada uma delas para a gente entender e poder classificar qual é essa que tem o evento topo. Primeira, aqui, ó. Análise preliminar de risco, tá? Ela tem que ser feita em 5 passos. Primeiro, você vai pensar na tarefa. Então, você vai quebrar aquela tarefa em passos. E aí, você vai ter um plano em mente. Você vai, depois, identificar os riscos numa APR, né? Então, você vai pensar assim, e se acontecer isso? Olha em volta, olha em frente, olha em cima, olha embaixo. Você vai avaliar o risco. Então, qual a probabilidade disso acontecer? Qual a consequência se essa coisa acontecer? Você vai implementar o controle. Controle do quê? Controle dos riscos que você avaliou ali. E comunicar os desvios. Então, você vai fazer o trabalho com segurança. Então, vai prestar atenção nas mudanças, pensar sempre nesses 5 passos. A análise preliminar de risco, pessoal, é um estudo inicial de uma atividade específica realizada para identificar antecipadamente os riscos envolvidos e avaliar as medidas de controle ou mitigação a serem implementadas durante a sua execução. Este processo utiliza um formulário específico de 5 passos. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, existe o risco de queda de pessoas. Se você identificar que na execução de seu serviço você pode cair, então você deverá providenciar as medidas para eliminar esse risco, certo? Então, como você pode fazer isso? Então, você vai utilizar o cinto de segurança atracado a 2 talabares. Não existindo local para atracar o cinto de segurança, você deverá providenciar um meio para fazer isso. O cabo-guia é o melhor exemplo. Instalar guarda-corpo, montar andaimes por uma equipe responsável, então fazer a montagem de andaimes por uma equipe responsável, entre outras medidas. Não conseguiu eliminar o risco de queda, a atividade não pode ser desempenhada, tá? Então, análise preliminar é isso. Dito isso, a letra A não é a nossa resposta, né? Porque não está ali baseada no evento topo. Próximo, RASOP, que é Hazard Operability. Concentra na detecção de desvios, variáveis, utiliza palavras crias, tá? O RASOP é uma técnica de identificação de perigos e operabilidade que se concentra na detecção de desvios das variáveis de processo em relação aos valores considerados normais. O objetivo principal é analisar sistemas, dando ênfase aos desvios nessas variáveis. O estado normal de um processo é definido por variáveis como vazão, pressão, temperatura, viscosidade, composição, componentes. O desvio ocorre quando uma variável se afasta desse valor normal.
como maior vazão ou menor pressão. O conjunto de desvios inclui desvios perigosos, que podem atuar como causadores de rupturas ou promotores de capacidade agressiva, por exemplo. Uma pressão excessiva podendo romper uma tubulação. O RASOP utiliza uma lista de palavras guias para orientar a análise. O RASOP usa palavras guias para estimular a criatividade na detecção de desvios. Essas palavras, incluindo nenhum, reverso, mais, menos, componentes a mais, mudança na composição e outra condição operacional, são aplicadas às variáveis do processo. Nenhum e reverso são, por exemplo, específicos para variáveis de múltiplo sentido, como fluxo, diferença de pressão, enquanto que outra condição operacional abrange situações como início, parada, encerramento da operação. Essas palavras guias auxiliam na identificação de potenciais riscos e desvios durante a análise RASOP, tá? Então, não falou de evento topo, também não é a letra B. Agora vamos aqui, ó, na análise de modos de falha e efeitos, que é o FMEA, análise de modos de falha e efeitos. É um método qualitativo que investiga possíveis modos de falha em componentes, sistemas, projetos e processos, além de analisar os efeitos decorrentes dessas falhas. O modo de falha descreve o processo e o mecanismo da falha, enquanto o efeito representa como essa falha se manifesta. Beleza? Cada item pode ter vários modos de falha, sendo a evidência desses modos dependente da função específica que o item está desempenhando. A relação entre modo de falha e o efeito é crucial para análise de confiabilidade e orientação de processos de manutenção. No entanto, a complexidade aumenta quando diferentes modos de falha resultam no mesmo efeito, especialmente ao associar um item ao outro, tá? Então, tenho aqui um linkzinho também da onde eu peguei. Todos esses links, tá? Estão na descrição do vídeo, você pode buscá-los depois. Também não é a letra C, também ali não está falando de evento topo. Vamos para o próximo, que é a FTA, Análise de Árvore de Falhas. É uma abordagem dedutiva de análise de falhas, realizada de cima para baixo, top-down. Nesse método, a falha principal, o estado indesejado do sistema, é considerado o evento principal no topo e é relacionado a eventos menores, falhas abaixo por meio de lógica booleana. Essa técnica é empregada para compreender como sistemas podem falhar, identificar estratégias eficazes para reduzir riscos e determinar a probabilidade de ocorrência de falhas, tá? Então, tá aqui um linkzinho também, uma disciplina da USP, onde vai falar, inclusive, ali dessas operações booleanas, da lógica booleana, tá? Então, é a letra D, análise de modo de falhas, que está falando aqui, que é um evento topo escolhido para estudo, tá? Então, gabarito aqui, letra D. Agora, vamos continuar e saber o que é essa técnica do incidente crítico. Bem, a técnica do incidente crítico, pessoal, é uma técnica que recolhe informações que encontra suas origens na abordagem qualitativa. Permite realizar estudos numa lógica reflexiva, acendendo a informação subjetiva, focando a forma como situações e acontecimentos são vividos, experienciados pelos indivíduos, tá? Também tem aqui um linkzinho de um local que você vai poder saber mais sobre a técnica do incidente crítico. Beleza? Próxima questão. Considere uma técnica de análise de risco que permite avaliar a possibilidade de falhas dos componentes de um equipamento ou sistema, estimar as taxas de falha, determinar os efeitos que poderão advir e, consequentemente, estabelecer as mudanças que deverão ser feitas para aumentar a probabilidade de que o sistema ou equipamento realmente funcione de maneira satisfatória. O método da análise de risco descrito acima está correto para a definição D. Alternativa B, análise do modo de falha e os efeitos, tá?
Então, não é uma análise de árvore de falhas, não é uma técnica de incidente e nem uma análise por árvore de eventos. Beleza? Próxima questão. Avalie a definição e assinale a alternativa que corresponde ao método descrito. O método consiste no estudo durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o objetivo de se determinar os riscos que poderão estar presentes em sua fase operacional. Isso não é um LTCAT, né, pessoal? Depois, mais para frente, a gente vai tratar desse assunto. Não é também uma análise de modo de falha e efeito. E também nenhuma árvore de falhas. O que é? É uma análise preliminar de risco. Então, aqui, ó, a letra correta é a letra C de casa, pois fala da fase de concepção, né? O texto aqui, ó, tá falando da fase de concepção, desenvolvimento prematuro. Então, tudo ligado a uma análise preliminar de risco, letra C de casa. Beleza? Próxima questão. Em uma usina nuclear, essa questão é bem legal, porque é da nossa banca, tá? É da Sesgran Rio, foi para Engenheiro de Segurança do Trabalho e foi do ano de 2022. Então, prestamos atenção nessa questão aqui, ó. Em uma usina nuclear, ocorreu um grave acidente de trabalho. Uma comissão de especialistas, coordenada pelo engenheiro de segurança do trabalho, foi estabelecida para realizar a investigação e a análise do acidente. A comissão encontrou 5 causas imediatas do acidente, sendo que a causa considerada como um ato de baixo padrão, um ato abaixo do padrão, que contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente, foi o primeiro. O que é um ato abaixo do padrão, pessoal? É o mesmo que um ato inseguro, tá? Ferramenta defeituosa é algo que o trabalhador podia ter mudado? Não. Iluminação excessiva? Também não. Operação à velocidade imprópria? Equipamento de proteção inadequado? Também não. Local de trabalho desorganizado? Também não. O que depende da conduta do trabalhador? Pessoal, a única alternativa que depende apenas do profissional, né, da conduta do trabalhador, é a operação à velocidade imprópria. Todas as outras tratam de condição insegura ou condição fora do padrão. Então, o que diz respeito aqui ao ato inseguro, ato abaixo do padrão, é a pessoa fazer uma operação em uma velocidade imprópria. Pessoal, mais um item aqui, mais uma questão, que não é da Sesgran Rio, mas eu quis trazer porque está falando de acidente de trabalho, né? E está trazendo a NBR 14.280. Vamos para a questão. A atividade dos profissionais de segurança do trabalho, seja um engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho, é trabalhar na prevenção de acidentes, criando programas e métodos para tentar diminuir ou, quem sabe, até eliminar o acidente de trabalho na empresa. A NBR 14.280, Cadastro de Acidentes de Trabalho, Procedimentos e Classificação, define o que é um acidente de trabalho. A seguir, assinale a alternativa que apresenta definição sobre o que é um acidente de trabalho, conforme a NBR 14.280. E essa questão eu trouxe porque tem coisas que às vezes caem em concurso que a gente pode simplesmente eliminar por não ter nenhuma coerência. Então, aqui, ó, letra A, ocorrência prevista e indesejável. Acidente não é uma ocorrência prevista, não preciso nem continuar lendo. Letra B, ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar em lesão pessoal. Letra B. Letra C, ocorrência imprevista e desejável, acidente de trabalho não é desejável, então nem vou ler o resto. Ocorrência, letra D, alternativa D, ocorrência programada e indesejável. Um acidente não é programado, né? Não dá pra gente programar ali, ó, tal hora vamos fazer um acidente. Então, não é a letra D. Então, nesse caso, gabarito letra B, de acordo com a NBR 14.280. Beleza? Terminamos aqui esse bloco. E na próxima aula eu vou tratar juntinho o item 2.5 e o item 2.6. Até a próxima.